Não são poucos os relatos de um cenário horripilante quando se trata do umbral interno. Lembrando, externo, 3, interno, cavernoso, nas entranhas da Terra. Confira-se um relato, abre aspas. As chamas eram as paredes da casa onde fui lançado. Eram altas e intensas, promovendo um ambiente inóspito, repleto de cheiros pútridos e calor escaldante. Era o inferno, deduzi. São relatos, tá? É real isso aqui, não é invenção não. Percorri o ambiente e somente me queimava. Gritava pela dor e também por ajuda para ali me retirar. Não conseguia ser ouvido e o fogo engolia-me totalmente. Corri para todos os lados e somente lances esfogueados vivenciava. O medo do fogo é inerente ao ser humano, pois qualquer um sabe a destruição causada pelas chamas. Diante disso, não compreendia como pude parar nesse cenário infernal. Olhei para mim e perdi a esperança, pois minhas mãos estavam desfiguradas, os dedos caíram como cubos de carvão. A fedentina da queimação era terrível e os meus braços derretiam como picolés em face do fogo, até que não aguentei e saí correndo. Porém, as chamas alcançaram-me e dilaceraram meus órgãos. Esfacelou-se o coração como um biscoito na boca do diabo. Após, percebi minhas entranhas incandescentes, fedendo muito com o estômago à mostra, cozinhando tudo que ali estava novamente. Quis vomitar, mas não tinha goela, que havia se tornado um raio de fogo imenso, dominando toda a minha cabeça. Olhei para os pés, vislumbrando plataformas derretidas, como uma gosma qualquer, envolvendo pouco a pouco minhas pernas. Encontrava-me pegando fogo e nunca imaginei que iria vivenciar detalhe por detalhe desse processo morfético. Despencava mais e mais. Os cabelos produziam aquele cheiro horroroso, típico dos necrotérios, e eu os odiava, tanto os cabelos quanto o cheiro. Estava imerso no inferno, o fogo consumia-me integralmente, fecha aspas. Pesado, hein? Pesadíssimo. O ambiente do fogo, e agora Caibar nos traz essa informação, o ambiente do fogo é destinado a espíritos cruéis, que têm utilizado esse meio para matar e implantar o terror. Cuida-se de um cenário de retratos dolorosos captados detalhadamente, conforme a mente espiritual o admitia, até atingir o fim com a completa finalização da carbonização do corpo físico. Pode levar minutos, horas ou até mesmo dias. Após essa vivência, o espírito pode ser encaminhado a uma cidade espiritual, mas também pode ser levado às zonas umbralinas, conforme o entendimento que obteve do sofrimento vivido. Na época de Roma, os cristãos que eram capturados, Nero mandava que os soldados colocassem os corpos em hastes de madeira nas vias públicas. Prendessem os corpos e quando a noite chegava, jogavam um produto, queimavam e colocavam fogo nos corpos. Daí dizer que as pessoas andavam pelas vias e as vias eram iluminadas por corpos em chamas e ficavam lá até o dia seguinte. Esses que martirizaram os corpos nas vias públicas terão que passar por esse processo de resgate. Vamos pensar que aconteceu um sequestro e o sequestrador colocou o sequestrado na parte de trás do veículo, fechou e jogou fogo, e aquele sequestrado desencarnou através do fogo. Pode ter sido um resgate, ele pode ter colocado fogo em outra pessoa e aí através das mãos criminosas de um sequestrador ele resgatou. Pode não ser também, pode ser um outro processo. E aqui ele narra a loucura que é ele ir acompanhando
O fogo destruiu o corpo. O ser entra em estado de loucura, de insanidade. E aí Khyber nos diz, é um local, o ambiente do fogo é destinado a espíritos cruéis. A gente não está falando de gente boa, não. Cruel é aquele que tem o coração petrificado. O umbral não é um cárcere permanente, tampouco uma área específica para gerar tortura e sofrimento. O umbral não é um local permanente. Já falamos isso nos outros vídeos. É um local de passagem. A estadia ali é de passagem. Então o umbral é um local de passagem. Quanto tempo eu posso ficar lá? Depende, muito ou pouco. Mas é de passagem. Ninguém está lá eternamente. Os dragões estão lá há quanto tempo? Há milhares de anos. É eterno? Não, porque eles serão degradados a um a um planeta. As várias zonas umbralinas são necessárias para acomodar os espíritos subdesenvolvidos em sentimentos positivos, para que convivam com os seus semelhantes, algo impossível de acontecer nas cidades espirituais. São áreas de concentração de sofredores, muito mais pelas próprias vibrações do que pelo ambiente externo. Um dos instrumentos mais frequentes geradores de padecimento e angústia é justamente o pensamento fixo quanto aos erros praticados enquanto estava encarnado. A insistência na lembrança de suas práticas maldosas produz uma sensação de perda, de desamor e de instabilidade emocional deveras intensa. Então fica lá, sempre naquele ciclo de pensamento negativo, se martirizando pelo que fez. Isso gera um processo muito difícil. Nas zonas umbralinas externas, quais são as externas? Denso, nebuloso e pedregoso. Encontra-se muitos espíritos designados por cidades espirituais para servir como peregrinos do umbral. A sua atividade é percorrer as referidas zonas em busca de irmãos sequiosos por redenção, transmitindo à colônia os pedidos feitos para que, se aceitos, seja enviado o emissário superior para retirar do umbral aquele irmão. Fazem o apoio da retirada e encaminhamento. Caminham pelo umbral como regra em duplas para apoio mútuo. O destino final inexiste enquanto estiver desenvolvendo essa função. Admite-se em certas cidades espirituais que haja voluntários para exercer a tarefa de peregrinos do umbral. Eles permanecem um período nessas caminhadas, variando do umbral para o posto de socorro e deste para a colônia, a fim de retornar às zonas umbralinas. Percorrendo esses lugares, os peregrinos procuram mostrar-se como missionários, trajando um manto e carregando um cajado sem mais adereços. Uma forma simples para não assustar. É a forma mais usual para cativar os desencarnados errantes, possivelmente pela imagem que retém na memória de um pastor ou um ministro religioso. Em seus passos, eles observam as casas montadas de maneira bem artesanal, olhando ao derredor e também para o interior, quando tendem a encontrar desencarnados perdidos, assustados, abraçados, sem que seus olhos se voltem a eles. Há um acentuado temor, fruto do materialismo, de perder aqueles escombros onde vivem. Por isso, com muita paciência e vibrando amor, os peregrinos trabalham para demonstrar que ali é um arremedo de vida, que podem dali sair para lugares mais adequados, onde terão um tratamento ideal e poderão no futuro aprimorar-se. O tempo passa e os peregrinos aprendem a lidar com a maldade, conseguindo captar esse sentimento dos desencarnados do umbral, assim como também têm aptidão para detectar traços de arrependimento. Eis-os preparados para o resgate. O tempo corrige tudo, mas é preciso ter resignação, seja na vida material, na crosta terrena, seja desencarnado vagando pelo umbral. Fosse a evolução uma fábula, tudo poderia ser convertido em segundos, pelo estalar de dedos de um emissário superior, mas não é. A vida, no estágio em que se encontra no planeta Terra, é um percurso longo, difícil,
repleto de obstáculos e geralmente vivenciado no âmbito dos sentimentos menos elevados. Fim do capítulo 2. Fechamos então com o entendimento dos peregrinos do umbral, que caminham em dois, com um manto e um cajado bem simples para não assustar, e caminham procurando aqueles que já detêm algum traço de arrependimento. E aqueles que ainda não detêm esse traço, os peregrinos levam alguma palavra, alguma informação, algum conhecimento para que eles comecem a seguir por esse caminho do arrependimento e do arrependimento para o resgate. Daí para um posto de socorro, do posto de socorro para uma cidade espiritual. O tempo corrige tudo. O tempo corrige tudo. Nunca nos esqueçamos disso. O tempo é nosso aliado. Não façamos do tempo nosso inimigo. Como que eu faço do tempo meu inimigo? Quando eu acho que o tempo é o meu garçom. Que eu faço a hora que eu quiser, a hora que eu quiser eu rezo, a hora que eu quiser eu me mudo. O tempo não é teu garçom. O tempo é teu aliado. Mas ele pode te passar uma rasteira. Você achando que tem muito tempo, mas na verdade você tem pouco tempo. Se você trabalha a favor do tempo, ele é teu amigo. Se você trabalha contra ele, ele é teu adversário. Mas é preciso ter resignação. Se você ou eu não tivermos resignação, esquece, tá? A gente não vai conseguir avançar. Porque a resignação é sofrer uma situação difícil, acontecer algo difícil com você e você entender que você precisa continuar caminhando. E que se aquilo aconteceu, tem uma causa, tem uma situação por trás disso. E você precisa avançar. Em qualquer lugar, no mundo material ou no mundo espiritual, a resignação é fundamental. Fundamental. Jesus veio aqui e se resignou. Por quê? Porque ele entendeu que muitos não entenderam quem ele era. Jesus não se revoltou. Resignado. Entendendo que o tempo corrige tudo. Jesus já entendia isso há muito tempo. A evolução não é uma fábula que a gente estala o dedo e resolve os nossos problemas, nossas pendências. Não é. A vida, no estágio em que se encontra no planeta Terra, é um percurso longo, difícil, repleto de obstáculos, e geralmente vivenciado no âmbito dos sentimentos menos elevados. Vamos elevar os nossos sentimentos? O que você acha disso? É uma proposta. A proposta desse canal é elevar pensamentos, reflexões. Talvez, nesse momento, você olhe esse canal e não seja interessante. Mas quem sabe no futuro ele venha lhe trazer algo? Quem sabe? O importante é você saber que neste canal, o Ser Espiritual, a palavra do Mestre Jesus é que comanda tudo. Vamos elevar o nosso sentimento, nossos sentimentos, nossa emoção. Melhorar a nossa vida no aspecto espiritual. O material faz parte, mas o mais importante é o espiritual. E está faltando muito. Umbral, o estudo do livro. Muito obrigado, muita paz, muita luz e salve o nosso mundo.